Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é, irmãos? Porque tem o 10º e o salário, uma bênção. Para que servem os dízimos e ofertas, que muitos dizem que é obrigatório, e se você não der, você vai para o inferno. Deus me defenderá. O migrador, cortador, vão entrar na sua casa, vai acabar com as suas finanças, com a sua família, com a sua felicidade, com a sua saúde e com tudo. Para que servem esses dízimos? Não sei. Para onde eles vão? Estou lhe respondendo, não sei. Para começarmos, prestem bastante atenção no que esse rapaz vai dizer. Pai do Senhor, meus amados, estamos aqui orientados pelo nosso coordenador, pastor Edson Leandro, juntamente com o presbítero Luiz Batista e o pastor presidente Ailton José Alves. Estamos aqui na congregação em Campina dos Coelhos, amados. Então ele começa dizendo que está orientado, ou seja, ele não está falando dele mesmo. Está orientado, e eu vou botar aqui o principal de todos, que é o pastor Ailton José Alves. Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é, irmãos? Porque tem o 10º e o salário, uma bênção. É para fazer a arrecadação para nossos irmãos que foram afetados com as fortes chuvas. Você que puder fazer sua doação com roupas, agasalhos, sandálias e alimentos não perecíveis, estaremos como obreiros aposto, à tarde e à noite, todos os dias da semana. Contamos com a ajuda de todos e o nosso pastor presidente Ailton José Alves agradece. Amém, amados, para nossos irmãos afetados pelas fortes chuvas na congregação em Campina dos Coelhos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Geralmente, uma igreja, ela pega doações como essas que esse rapaz aqui pede e repassam, e o pastor presidente, ele aparece como sendo uma pessoa altruísta. É verdade. Como uma pessoa que aquela igreja está contribuindo, está ajudando, está fazendo a obra social. Opa, pera lá. Quer dizer que você é dizimista, é ofertante, e o dinheiro dos dízimos, que são justamente para atender as pessoas carentes, porque quando eles pegam a Bíblia e mostram Malaquias 3, aquilo ali era para ajudar pessoas carentes, o que passava, o que sobejava, o que ultrapassava, era justamente para esses momentos de necessidades, ou seja, não só as necessidades de membros, como também da própria sociedade, porque os dízimos da época era assim, órfãos, viúvas, estrangeiros, até estrangeiros eram ajudados, os dízimos socorriam, mas a igreja nunca tem dinheiro, então eles sempre estão pedindo. Se aparece algum necessitado na igreja, a campanha, irmãos, precisamos arrecadar para comprar cadeira de rodas para um irmão, uma irmã que está precisando, aí arrecada-se dinheiro, além dos dízimos e ofertas que são arrecadados. Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando chega num momento como esse, o que é que acontece? Eles vão recorrer às pessoas, vamos arrecadar, você que pode contribuir com alimento não perecível, com agasalho, com patati patatá, e vem cá, cadê essa dinheirama que é arrecadado aí, esses milhões que são arrecadados, porque muitas igrejas arrecadam milhões. A Assembleia de Deus, por exemplo, no estado do Pernambuco, arrecada milhões. Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é, irmãos? Porque tem o 10º e o salário, uma bênção. E cadê esse dinheiro para ajudar? Agora vai ter que pedir doações às pessoas. E aí vai fazer bonitinho, porque eles arrecadam, eles juntam e depois entregam como se a igreja estivesse fazendo aquilo. A igreja que eu digo é a organização religiosa. E muitas vezes tem gente, atenção, hein? Tem gente que dá doação nas igrejas que são católicas, que são espíritas, que são de religiões de matriz africana, sim. Mas entra o quê? O crédito vai para quem? Vai para a igreja. E mais, para o pastorzão da igreja. Poxa, o pastor, pastor. Foi a Assembleia de Deus. É assim que eles fazem. Para onde vão os dízimos e ofertas? Não sei. Dentro todo esse problema, será que o pastor presidente está aí realmente preocupado? E nós já mostramos aqui a preocupação dele, o choro dele, com relação a filha, que não temos nada, não sei, não conheço a filha dele, a senhora Ana, não sei, ele chorando porque a filha lava prato. Cada vez que eu visito a casa da minha filha e vejo ela no fogão,
lavando os filhos, eu posso pensar também. Não foi para isso que eu preparei minha única filha. E hoje a mensagem que Deus tem para esses pastores é a seguinte: te converte, apruma os pés, tem vergonha nessa tua cara. Agora, eu lhe sou sincero, eu sou um homem super ocupado, eu dirijo 1,5 milhão de membros. Eu dirijo só na capital 1.300 igrejas. O senhor entendeu, doutor? Eu tenho trabalho em 7 países. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E eles têm medo que os profetas bradem no meio da igreja, colocam segurança, espalham segurança pela igreja. Quando alguém começa a profetizar, a falar em línguas, a se alegrar ali, que eles percebem que Deus vai falar, chega junto e já tira aquela pessoa. O próprio povo, a própria congregação, a própria igreja vai vendo, vai observando que o endemoniado, que o Coré, Datã e Abirão, que quem está errado é aquele que se dizia santo homem de Deus. O ungido de Deus, o escolhido de Deus, não é o teu pastor pelo fato de carregar o nome de pastor. Ele já está rejeitado por Deus há muito tempo. Há muito tempo que Deus retirou a unção, há muito tempo que ele não é mais homem de Deus. Há muito tempo que Deus se afastou dele. Quem tem a unção de Deus é você. Pastores e líderes da igreja que perderam a unção de Deus e passaram a agir endemoniados, ou seja, orientados pelo diabo, pelo adversário da igreja. E pelo que nós estamos assistindo, vendo na igreja do Senhor aqui na terra, aqui no Brasil, pelos estados da federação, são coisas que a gente só acredita porque estamos vendo. No entanto, meus queridos irmãos, fica aqui um alerta. Tudo isso serve para fortalecer a nossa fé, porque Jesus nos preveniu que tudo isso iria acontecer. A apostasia no fim dos tempos só pode apostatar quem um dia creu. Infelizmente, muitos desses apóstatas estão à frente das igrejas, na frente das igrejas, ocupando os púlpitos de muitas igrejas. Quantos pastores, irmãos, neste momento que nós estamos falando, nos cultos que estão a qualquer momento começando, muitas igrejas já começaram os seus cultos com seus pastores endemoniados, desviados, enganando a igreja, muitas vezes os crentes chorando, os crentes se alegrando por aquela palavra que está sendo proferida por uma boca imunda, mas por ser a palavra de Deus, e aquele crente simples que não conhece a vida do seu pastor, não sabe o que o seu pastor, que o seu líder, que o pregador, que aquele cantor está praticando nos becos da escuridão. Ele se alegra porque está ouvindo a palavra de Deus. Agora, a partir do momento, eu venho dizendo isso e repito, que as pessoas tomam conhecimento, sabem que aquele que está falando ali é um iníquo, você não consegue mais ouvir a voz daquela pessoa. Não consegue de maneira nenhuma. Porque você sabe que ali está um hipócrita. Tem pastores por aí, irmão, que estão desesperados, estão loucos, estão desvairados, porque correm para um lado e para o outro, não tem mais saída. Eles se envolveram tanto na mentira, tanto na prostituição, no adultério, na corrupção, que eles estão em estado de nervo, estão desesperados, mas eles estão tão apegados às coisas do mundo, ao Deus Mamon, ao poder, que não conseguem se desvencilhar. Mas Deus vai arrancá-los. Quantas decisões, irmãos, a gente não vê? Pastores manipulando a noiva de Cristo, manipulando a igreja de um lado para o outro, para concorrer com outra igreja, para prejudicar o trabalho de outra igreja. Mentindo, enganando, dissimulando. Sabe por quê? Porque estão sendo orientados por espíritos diabólicos, malignos. Você vê o semblante desses homens pregando, quando estão pregando no púlpito da igreja. Quem conhece o mínimo de leitura corporal vê claramente que aquelas pessoas estão possessas por espíritos que não vêm de Deus, que são espíritos malignos. São pessoas que estão na carne, pessoas do semblante descaído, pastores do semblante descaído, homens vis, homens que pegam o texto bíblico e aplicam ao seu bel prazer para humilhar a noiva de Cristo, para escandalizar a igreja do Senhor. E aí Deus permite a operação do erro. Deus permite que espíritos malignos passem a orientar as decisões desses homens. Sou um homem super ocupado, eu dirijo 1,5 milhão de membros. Eu dirijo só na capital 1.300 igrejas. Eu tenho trabalho em 7 países. Até hoje, irmão, nenhuma ligação. Nem para perguntar como é que está a minha mãe. Nem para perguntar como é que está a família. Meu pai foi totalmente abandonado, irmão, em todos os sentidos, espiritualmente. Em todos os sentidos.
porque um pastor que o governador vai ao aniversário dele e o pastor proíbe levar presente para ele? Porque um pastor que o governador vai ao aniversário dele. Era um dia comum de trabalho e eu estava chegando para assumir o carro que era tirado lá do Tempo Central direto para o abrigo Pastor João Amâncio, que era o centro geriátrico ali na estrada de Belém. E aí, quando o carro já estava preparado, no pátio do Templo Central, eu me lembro como se fosse hoje. A irmã Judite, junto com a irmã Dulce, esposa do pastor José Luiz, me chamou e disse que precisava da minha ajuda. Precisava da minha ajuda. E aí eu digo, pois não, olha, tem uma idosa lá do abrigo que nós queremos que você tire ela de lá. E tire de todo jeito, dê um jeito para tirar ela de lá, porque ela está criando problema lá no abrigo. E eu disse, tudo bem. E para onde é que eu devo levá-la? Aí a irmã Dulce, junto com a irmã Judite Alves, disse assim, olha, você pega ela, meu filho, e bota ela no carro da igreja e você vai ali para a Mata do Curado, ali naquela mata ali na BR, chega lá e deixa ela lá. Que aí de repente alguém pode ver, se compadecer dela e o negócio é tirar ela de lá, é jogar ela fora. Mesmo assim, eu confesso que eu não acreditei naquilo que eu estava ouvindo, a irmã Dulce falando isso, e a irmã Judite Alves, que é a responsável pela ação social da igreja, viu aquilo como se ficou calada, consentindo mesmo, não deu uma palavra, não sei se não, tem que tirar ela mesmo, tem que tirar ela de todo jeito. Então, deixa comigo que eu dou um jeito, vou resolver esse problema. Aí eu, como presbítero da igreja, como motorista da igreja, subordinado a elas, eu teria que tomar uma providência de tirar aquela idosa do abrigo, mas a ordem foi jogá-la fora. E quando eu cheguei no abrigo, a cuidadora na época, ela já estava sabendo da ordem, que a irmã Judite. A única coisa que ela perguntou a mim eu me lembro como se fosse o meu presbítero, o senhor vai cumprir a ordem dela? Eu disse, claro que eu vou cumprir. Ela não mandou jogar fora, então eu disse a ela, vamos botar ela dentro do carro e no caminho a gente conversa. E aí a gente colocou ela no carro e nos dirigimos até a BR-232, onde fica a Mata do Curado, que ela disse que era pra gente jogar ela lá na mata, e graças a Deus, claro que a gente não ia fazer. Que aí a cuidadora perguntou, e aí, presbítero, então, nós vamos ter um abrigo ali no Cristo Redentor, em Cavaleiro, a gente vai tentar ver se eles podem acolher ou procurar a família dela. E ali nós passamos o dia todo com a idosa, né? E graças a Deus, já chegando na parte da tarde, nós conseguimos encontrar um parente, tipo assim, de terceiro grau daquela idosa. E graças a Deus, uma prima bem distante, disse que poderia acolher aquela idosa ali no centro da cidade, lá de Recife, numa rua, aqueles casarões velhos. Nós conseguimos uma terceira prima. Então, quando eu cheguei no Tempo Central para guardar o carro, aí a irmã Judite e a irmã Dulce, a primeira coisa, me chamaram assim, e aí já se livrou dela, já jogou ela fora, não sei o que, mesmo assim. Eu disse, já resolvemos o problema, se era isso que vocês queriam, ela não vai voltar mais para o abrigo. Então, esse depoimento eu inclusive dei ao Ministério Público, entendeu? E isso eu guardo até hoje. Isso foi denunciado ao Ministério Público, e o Ministério Público, quando começou a investigar, e aí teve os problemas das idosas que a irmã Judite mandou suspender junto com a irmã Dulce os medicamentos para economizar, entendeu? E
mandou suspender, e eu me lembro que começou a morrer as idosas e mandou dar garapa, porque os remédios eram muito caros. Então foram muitos absurdos que aconteceram naquele abrigo, e aí eu não suportei aquilo ali, e graças a Deus eu saí, e graças a Deus hoje eu espero que a justiça de Deus primeira e a dos homens também, que Deus não condenou, que resolva esse problema. Mas infelizmente foram coisas que eu vi com os meus olhos, ouvi, e até hoje eu estou com isso esperando uma providência ser tomada. Quer dizer, a igreja precisa se livrar urgente desses gestores malignos, que eu acredito que isso não é nem maldade, isso é malignidade, porque a esposa de um pastor que se passa para fazer uma coisa dessa, e o pastor Ailton sabia disso, porque isso foi passado para ele, e nenhuma providência ele tomou. Eu lamento, só tenho a lamentar. A paz do Senhor, os irmãos do Grupo Cristãos Autênticos, Largada, e todos os que fazem essa caminhada em busca da lisura da Igreja Assembleia de Deus. Aqui em minhas mãos está uma conta de energia elétrica em nome de Luísa Ivo da Silva. Quem foi que não conseguiu lembrar da irmã Luísa Ivo, uma das diretoras do Círculo de Oração por muitos anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Aqui está a casa dela, que durante muitos anos aqui ela residiu, e eu, como motorista da igreja, a deixei aqui muitas vezes, depois de passar o dia todo com ela visitando o Círculo de Oração aqui de Recife, Grande Recife. Muito bem, essa irmã, ela era uma pessoa muito respeitada no Círculo de Oração, muitos irmãos conhecem, irmã Alice, que eu dirigi muito tempo para elas, e ela foi abandonada no hospital, sem nenhum auxílio da igreja, no hospital público, e perto da sua morte, a igreja veio aqui, o pastor Ailton mandou emissários no hospital, já perto dela morrer, e pegou uma assinatura doando a casa dela para a igreja, deixando que a casa ficar, ao invés da casa ficar para a família, então a igreja foi e fez essa perversidade. Hoje essa casa aqui na Avenida Norte, governador Miguel Raquel Alencar, o número 1126, está em questão na justiça, uma coisa absurda que o pastor Ailton José Alves tolera esse tipo de desvio de conduta. Então aqui vai o meu recado. Até quando vamos admitir que uma injustiça dessa aconteça? Uma igreja que não precisa, mas pegou, se valeu da doença e debilidade da irmã e problemas de família e tomou a casa dos familiares da irmã Luísa Ivo, muito conhecida, foi dirigente durante muitos anos da Assembleia de Deus, Círculo de Oração de Fundão, ali em Beberibe, e os irmãos conhecem porque ela fazia parte da diretoria. Essa irmã, ela, irmã Alice e muitas outras, e irmã Judite, eu trabalhava com elas de segunda a sexta, levando ela para o Círculo de Oração. Deus abençoe os irmãos, e mais um recado em dizer que o pastor Ailton José Alves não é uma pessoa confiável. A paz do Senhor a todos. Aqui é a Avenida Norte, fica de frente à Igreja Católica. Quem quiser vir aqui saber onde é a casa, para provar o endereço que o pastor tomou a casa, né? Porque isso é um assalto, né? Porque a pior coisa não é o assaltante quando ele vem e rouba, é aquele que está perto de você e toma tudo que é seu, e você conhecendo o ladrão. Que eu cheguei, eu me dirigi, fui até a igreja e falei com o pastor Luiz Gomes. Pastor Luiz, a situação de meu pai e minha mãe não está boa. Eu cheguei lá, tinha mal uma água na geladeira, não tinha um ovo para fritar. E, irmãos, ele falou com o tesoureiro e eles arrecadaram dos irmãos. Os irmãos fizeram uma doação. Isso aconteceu, essa doação, umas 2 vezes da igreja, só do básico, de feijão, de arroz, o básico mesmo. Mas como meus pais já estavam numa idade, irmãos, assim, que precisava de uma sopa, não tinha uma verdura para fazer uma sopa, não tinha uma fruta para fazer um suco. Isso assim começou a mexer muito com a gente e começou a abalar as estruturas emocionais do meu pai. Eu lembro que um dia minha mãe ligou para mim, apavorada, que meu pai não estava bem. Eu cheguei lá, meu pai disse que já estava, do dia anterior, estava com uma dor muito forte na nuca
e realmente estava muito irritada a nuca dele, uns nódulos na cabeça, e estava sentindo essa dor e essa dor não parava. De imediato levei ele, e meu pai começou assim, levei ele a um médico, um amigo da família, e meu pai ele começou a ter uns surtos de falta de memória. Ele não lembrava, estava lembrando de muita coisa não. E eu de imediato passei isso para o médico, e o médico pediu uns exames, estava suspeita de Alzheimer, mas na época os exames não deram negativo para Alzheimer. E o médico falou, ele está tendo teve alguma crise emocional, está passando por alguns problemas, eu disse, tá sim, ele passou por uma crise emocional, a situação dele não está boa. Ele disse, então, é devido a isso. Aí passou uns calmantes, um ansiolítico, para que ele amenizasse a situação dele. Só, irmãos, que na medida que ia, só foi se agravando. Irmãos, foram muitas humilhações durante esses anos. Cada pastor que chegava, cada pastor que saía, era uma humilhação, era uma piada. E ele simplesmente disse isso. E meu irmão virou para ele e ainda disse assim, pastor, o senhor mora com sua esposa em um cômodo só, e enquanto isso, meu pai e minha mãe vivendo nessa casinha cedida pelo irmão dela, nessa situação, e meu irmão começou a levar, que meu irmão também foi embora para lá. Ele trabalhou um tempo na prefeitura de Itacuruba e juntou um dinheirinho quando saiu de lá e comprou um pedacinho também de terra com uma casinha. E foi morar lá próximo a meus pais, com a esposa e seus filhos. E meu irmão começou a levar meu pai para fazer tratamento em Carnalbeira da Penha, a Serra Talhada. Foi quando, depois de quase 2 anos, meu pai foi diagnosticado com Alzheimer. E assim, a luta, irmão, foi aí. Meus pais, meu irmão não morava tão perto, morava um pouco distante. E meus pais passaram a viver ainda pior do que o que ele estava. Devido à doença de meu pai, ele conseguiu um auxílio doença pelo INSS. Pronto. A igreja de imediato, o primeiro auxílio que papai recebeu, primeiro mês a igreja já tirou o que estava ajudando. Já tirou esse dinheiro que estava ajudando. Eles davam não chegava também, nunca chegou a um salário mínimo, e o pouco que dava a igreja tirou essa ajuda, porque meu pai já estava recebendo esse auxílio. E irmãos, foi luta porque o meu pai tinha o dinheiro, dava mal para comprar a medicação dele, que era muito caro as medicações. Quem tem Alzheimer ou quem tem alguém da família com Alzheimer sabe o quanto é trabalhoso, dificultoso. E estava minha mãe sozinha com o meu pai lá. Eu não podia ir por conta do meu emprego aqui na cidade de Floresta. Minha irmã também não podia, e estava meu irmão lá dando uma ajuda. Meu pai já estava com 1 ano, estava já com mais de ano que ele estava lá nesse sítio. A igreja parou de dar todo o suporte necessário. Minha irmã chegou a pedir ao pastor Jean para que pelo menos uma vez por mês algum irmão fosse fazer uma visita a eles, porque meus pais já não ceavam mais. Meus pais já não sabiam mais assim o que era nem participar mais do corpo de Cristo, que é a ceia. E o pastor simplesmente virou para ela e disse que não era responsabilidade dele, era responsabilidade porque onde papai estava pertencia ao campo lá de Mirandiba, era o pastor de Mirandiba quem tinha que dar esse suporte. E eu disse, mas pastor, independente, uma vez por mês não custava nada um irmão ir lá, louvar junto com eles, não é responsabilidade minha, é do pastor. Eu vou ligar para ele lá para ele ficar dando esse suporte. Pronto, irmãos, é até isso tirado de meus pais. Sabe quando foi que apareceu um pastor lá, meu irmão? Foi no dia do sepultamento de meu pai. Foi quando apareceu esse pastor de Mirandiba. Foi unicamente nesse dia. Meu pai, irmão, com essa doença, tinha umas crises que às vezes ele saía de casa sem minha mãe ver, ela cuidando em alguma coisinha assim dentro de casa, deixava ele deitadinho na rede, e ele saía que ela nem percebia. A maioria das vezes ele saía e ia para lá, direto para o sítio da rocinha dele, ia deitar numa caminha que minha mãe armou lá,
na casa mal acabada, que estava pela metade, a casa, não, já estava coberta, a casa já coberta, e meu pai passava a tarde todinha deitado lá, e depois meu irmão trazia ele para casa. E nisso, irmão, a casa já levantada, através das doações dos irmãos, e ficou a sala a sala descoberta, sem cobrir. E eu fui perguntar ao pastor por que a sala não foi coberta. E ele disse que na sala não era responsabilidade da igreja, porque meu pai tinha falado que aquela sala era para cultuar. Ele ia usar a sala para cultuar. E eu disse, sim, mas o que é que tem a ver? Porque que eu saiba, na minha casa eu posso cultuar na sala, eu posso cultuar no quarto, eu posso cultuar aonde eu quiser, mas o porquê? Ele disse que não, porque como o papai ia destinar essa sala a fazer uma congregação, não cabia a igreja ter que construir esse salão para papai congregar. Eu disse, mas pastor, ali não é um salão. Um salão a gente constrói fora a parte. E ali é uma sala, tá lá a sala que dá diretamente para os quartos, uma cozinha, ele irredutível. E até hoje, irmão, até essa data, a data de hoje da qual estou falando, tá lá a casa levantada e a sala descoberta, porém faltando todo acabamento. E meu pai, numa das crises que ele teve de sair, sem minha mãe perceber, numa quinta-feira, dia 8, à tardinha, ele saiu, sem minha mãe perceber. Minha mãe tinha acabado de dar um banho nele. Ele saiu de casa e se perdeu no mato, se perdeu e por mais e meu irmão de imediato avisou a minha irmã, que minha irmã me avisou, e de imediato reunimos pessoas, fomos procurar meu pai. O meu pai só foi encontrado, irmãos, no dia 9, ele desapareceu dia 8, no dia 9, às 3h40 da tarde. O meu pai faleceu, o laudo deu desidratação, ou seja, meu pai morreu de sede. Meu pai morreu de fome. Quando encontraram ele estava deitado de bruços, com a face no chão. E, irmãos, eu sei que quando ele caiu ali, ele já não tinha mais força para levantar. Mas quando me disseram isso, a forma como ele foi encontrado, eu lembrei de tantas e tantas vezes que eu acordava de madrugada e via meu pai deitado no chão do quarto dele, porque já não aguentava orar mais de joelhos. Ele deitava no chão e orava a Deus. E é isso. Eu peço a todos que me desculpem, porque só quem passou e viu o sofrimento dele é que sabe o quanto dói. E quando meu pai faleceu, irmãos, nenhuma ligação, meus pais receberam, minha mãe, meus pais não, me perdoe, de uma ligação, meus irmãos, nem a minha mãe, nem a gente não recebeu. Pastor de Floresta não apareceu, dirigente, irmão nenhum. Até hoje, irmão, nenhuma ligação. Nem para perguntar como é que está a minha mãe. Nem para perguntar como é que está a família. Meu pai foi totalmente abandonado, irmão, em todos os sentidos, espiritualmente. Em todos os sentidos. Não o suporte que tivemos. Meu pai não tinha um plano de saúde, ele não tinha. E foram amigos e parentes não evangélicos que chegaram com tudo, meu irmão. Com tudo, assim, que a gente precisava no momento. Foram que chegaram porque a igreja não deu suporte algum. E até hoje. E hoje eu trabalho como auxiliar de serviços gerais em uma escola, moro de casa alugada. Minha irmã reside ainda na cidade de Itacuruba com suas filhas. Mora numa casinha que ela conseguiu, uma casa pelo governo, do programa Minha Casa Minha Vida, uma casinha
parece um kitnetzinho, mas é dela, graças a Deus. E meu irmão tem essa casinha no sítio, porém é desempregado. Só quem trabalha é a esposa dele, lá em Carnaubera da Penha. E a minha mãe ainda está na peleja, meu irmão. Meus irmãos, está na peleja para se aposentar como viúva. E é isso. A luta do meu pai, infelizmente, meu pai não realizou o sonho dele. Ele, enquanto sã, ele ainda plantou as fruteiras no seu terreno. E o sonho dele era viver da agricultura e viver em paz no seu cantinho. Porém, meu pai sofreu até o último momento, meus irmãos. Até o último momento.